Pessoal, como é que você pode fazer para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores nesse mercado de crise que passa dia atrás do outro e ele não para de cair? Nesse vídeo, a gente inicia a segunda etapa dessa nossa série em que nós estamos falando sobre bolsas de valores. Mais precisamente, estamos falando sobre mercados de baixa e estratégias que você pode seguir para conseguir ganhar dinheiro, mesmo nesses momentos em que, infelizmente, a maior parte das pessoas acaba perdendo. Então agora nós estamos começando a segunda etapa na nossa série, e também a mais empolgante delas, porque nós vamos começar a colocar as mãos na prática e ver um por um aí quais são as nossas ferramentas que nos auxiliam a transformar essa crise em uma oportunidade de construir o nosso patrimônio de forma inteligente e protegida aí para os cenários mais adversos de mercado. Então, antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, já ativa ali o sininho para que você fique por dentro de todas as notificações aí dos próximos vídeos dessa série. Lembrando que esse não é o primeiro. Até então, na primeira parte da série, nós já abordamos os aspectos gerais do que é um mercado de queda. Por exemplo, a gente falou ali dos aspectos históricos e falou como que o mercado se comportou diante das últimas quedas aí durante todo o século XX. E mais do que isso, a gente falou quais são os indícios que te ajudam a antecipar um mercado de queda. Falamos de 10 deles e falamos que nós já havíamos verificado a presença desses indícios no mercado ainda em 2019. E a gente já vinha alertando sobre isso na nossa página do Instagram, que se você ainda não segue, eu também vou deixar o link aqui, desde pelo menos maio do ano passado. Enfim, nós falamos um pouco sobre isso, e aí, além de falar quais são os indícios, a gente também falou por que essa crise de agora, ela viria independentemente de ter o corona ou não. Era só uma questão de tempo, e esse vírus, ele foi a agulha que estourou a bolha que estava se formando. Ensinamos você como é que se faz para identificar essas bolhas. Mas a partir de agora, a coisa começa a ficar mais empolgante, porque a gente vai te ensinar mais do que isso. A gente vai te ensinar o que você pode fazer de forma inteligente para ultrapassar esses períodos difíceis aí no mercado. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. E mais do que isso, considere também enviar esse vídeo para todo mundo que você acha que pode ser ajudado aí com esse conteúdo que nós estamos ensinando. Por exemplo, envie esse vídeo para aquele teu tio teimoso que está até hoje na poupança e não investiu em nada, porque agora ele se deu bem, ele pode pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa em um momento que talvez seja mais propício. Mas manda esse vídeo também para aquele teu outro tio que investe em ações e ele estava lá já com uma posição pesada e está sofrendo aí com esse baque. E mais, manda aí para aquele teu sobrinho que é um entusiasta das criptomoedas e não para de falar de Bitcoin e encher o saco no almoço de família. Manda esse vídeo para tua avó que não entende nada de investimento, porque nunca é tarde para aprender. Enfim, manda esse vídeo para todo mundo que possa se beneficiar com o conteúdo que nós estamos trazendo para você. Até porque a partir de agora a coisa vai começar a esquentar e nós vamos colocar as mãos na massa. Então tá, vamos colocar as mãos na massa. Como é que a gente pode fazer para transformar essa crise em uma oportunidade? Quais são os passos que nós devemos seguir? Antes de te responder essa pergunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você por acaso sabe quem foi o Michael Burry? Ele foi um dos primeiros investidores que conseguiu ali antecipar o crash da crise de 2008 e que conseguiu lucrar absurdamente ali naqueles anos em que a maior parte das pessoas infelizmente estava perdendo. Ou seja, ele teve uma estratégia ali que ele conseguiu fazer bem definida para ficar blindado a essa crise e, mais do que isso, conseguir
multiplicar o seu patrimônio. A história do Michael, ela foi contada naquele filme The Big Short, que em português está traduzido para A Grande Aposta. Por acaso, se você ainda não viu esse filme, considere assisti-lo, porque ele mostra exatamente como que pensa um investidor fora da curva. Então, se você quer aí se tornar aquele cara que foge do efeito manada, que tem pensamento crítico próprio e que consegue se destacar e ganhar dinheiro mesmo quando os outros perdem, você precisa ser também um ponto fora da curva. Se você quer ter um resultado diferente do resultado das demais pessoas, o primeiro passo que você precisa fazer é agir diferente das demais pessoas. Então tome muito cuidado aí com esse pensamento mainstream, esse pensamento aí de investidor modinha que segue um monte de assessor que, de repente, o que eles estão falando talvez não se encaixe com o seu perfil. Tome cuidado, porque sempre que o seu pensamento ele tiver aí muito igual ao da caixa de todo mundo, tiver muito dentro da caixa, desconfie, porque algo está errado. Você precisa estar com a cabeça sempre fora da caixa aí no mundo dos investimentos. Então, o que é pensar fora da caixa? O que é agir diferente da forma que age a maior parte dos investidores? Bom, para início de conversa, isso começa lá na hora de comprar os ativos. A maior parte dos investidores gosta de seguir aquela estratégia de fazer um preço médio, ou seja, faz aportes mensais, trimestrais, independentemente de qual que é o preço que o ativo está custando naquele mês, porque aí vai e ao longo do tempo consegue fazer um preço médio. Comprou um mês mais caro, o outro mais barato, mas na média se mantém ali na média. Enfim, essa é a estratégia seguida pela maior parte das pessoas, mas não é a estratégia seguida por aqueles que ganham dinheiro com as crises, porque aqueles que ganham dinheiro nas crises, eles se mantêm líquido aí durante a maior parte do tempo, só esperando o mercado dar uma correção, como talvez essa que nós estamos vendo aí agora, e aí sim, ele pega todo aquele dinheiro que ele juntou ao longo de todo aquele tempo que ele não estava comprando nada e começa a fazer os seus aportes. Ou seja, nós temos aquele perfil do investidor mainstream, que é um fuzileiro, que sai atirando todo mês, e nós temos o perfil daquele investidor que é um sniper, que espera a presa ficar ali bem à vista para dar um único tiro, mas um tiro certeiro. E eu não estou aqui dizendo que essa estratégia dos aportes mensais ela é de toda errada ou que você não deve segui-la. Na verdade, ela é uma estratégia que até é interessante para certos perfis de investidor, principalmente aqueles investidores que, sei lá, são mais medianos, eles não pretendem estudar tanto sobre o mercado. Porque dessa maneira, fazendo aportes mensais, eles conseguem se livrar do erro de comprar na alta e vender na baixa, porque eles vão estar com um preço médio ali. Então, para aquele investidor que não é um profissional, um investidor profissional, mas é apenas um seguidor aí da tendência, um investidor mais mediano, sem querer ofender aí com essa expressão, ela pode sim ser interessante. Mas o meu ponto aqui é outro. O meu ponto é mostrar que essa não é a estratégia utilizada por aqueles que realmente ganham dinheiro nos tempos de crise aí de mercado. Que é um exemplo disso, é o próprio Warren Buffett. Enquanto a maior parte aí dos assessores de investimento tá te falando para comprar ações e ser um buy and holder, seguindo as estratégias do Warren Buffett, falando para você seguir ele, o que eles esquecem de te contar é que ele não compra ações todo mês. Ele compra ações de vez em nunca. Ele fica só juntando ali dinheiro em cash, digamos, dinheiro parado, sem estar dentro de nenhum investimento, para que daí na hora que ele vê uma oportunidade interessante, aí sim ele faz uma compra e uma compra pesada, compra um elefante de uma vez ali. Essa é a estratégia que inclusive faz com que ele se diferencie
dos demais investidores no longo prazo. Porque não adianta nada aí você ser uma pessoa que não vende as ações nunca, seguir a estratégia do Warren Buffett nesse ponto em específico, mas ignorar o outro ponto da estratégia do Warren Buffett, que é o fato de só comprar em alguns momentos. Aqueles assessores que não te falam isso, se você parar para pensar, talvez eles não te falem porque é conveniente para eles não te falarem isso. Até porque muitos deles só vão ganhar ali a fatia deles com comissão da sua compra, ou te vendendo algum relatório, alguma coisa parecida. E é por isso que eles esquecem de te contar essa verdade que não convém aos olhos deles. Mas o fato é que se você quiser ser fora da curva, você não pode ignorar esse ponto. Aliás, a título de curiosidade, você sabe qual que é o caixa que o Warren Buffett está aí em líquido, caixa livre, para poder comprar ações aí enquanto elas estão caindo nesse exato momento? Ele está com mais de 120 bilhões de dólares em caixa. São 500 trilhões de reais ali, que ele deixou parado na conta dele. Em investimento nenhum, ali mofando esse tempo todo. E enquanto ele fazia isso, muita gente falava, mas o Warren Buffett perdeu a mão, porque o Warren Buffett não surfou essa última tendência de alta aqui do mercado. Ele tá velho, ele não sabe mais o que ele tá fazendo. E aí quando vem essa crise, ele mostra que quem ri por último ri melhor, e que por mais que ele já seja um senhor de idade, ele permanece lúcido e sabe muito bem o que ele está fazendo. Quem não sabe é o pessoal que criticou ele aí e que estava comprando topo de mercado. Enfim, eu não quero ofender ninguém, desculpa se eu fui rude com essas palavras, mas eu só quero te mostrar que nunca é tarde para você aprender aí. E se você por acaso acabou se levando por esse entusiasmo do mercado aí de 2019, a dor é grande, mas leve isso como um aprendizado. Use isso como uma oportunidade aí para você aprender mais sobre o investimento. Pois então tá, eu acabei de te mostrar 2 casos de grandes investidores que ganharam dinheiro no mercado, mesmo nesses momentos aí que nós, meros mortais, costumamos perder dinheiro, que são os tempos de queda do mercado. E eu também te falei que um dos artifícios utilizados para ganhar dinheiro nessas situações é justamente ter liquidez, ou seja, ter cash ali mofando na tua conta para conseguir investir nesses momentos em que o mercado cai. Talvez seja tarde demais para a maior parte de nós, porque nós já estávamos 100% comprados. Mas a gente não vai ficar por aqui nessa série. A gente está trazendo várias dicas. Então a pergunta que eu refaço é: como que nós podemos fazer para ganhar dinheiro na crise? O que a gente precisa aprender com essas pessoas que ganharam dinheiro na crise, além do fato de que o timing de entrada, ou seja, o momento de compra, é importante, e com o fato de que você precisa estar líquido no mercado de ações? Olha, as lições são diversas, tem muita coisa para aprender com esse pessoal. Por exemplo, nós precisamos entender sobre reservas de valor aí, como prata, como ouro, mas mais do que isso, nós precisamos entender como que se faz para comprar esses ativos aí de forma que reduza os nossos custos operacionais e, mais importante ainda, de forma que seja segura, que nós possamos proteger esse nosso investimento. Nós precisamos entender aí sobre formas de proteção patrimonial ainda não testadas, mas que são proeminentes, ao menos no papel, como por exemplo o próprio Bitcoin aí, que o teu sobrinho chato fica enchendo o saco. Você precisa entender sobre esse ativo, seja você a favor ou goste dele ou não. Não há certo ou errado, o único errado é não abrir a mente para estudar esse tipo de investimento. A gente precisa entender sobre o que é uma moeda forte aí, como é o caso do dólar. Mas será que o dólar é a mais forte de todas? E o euro? O euro é uma moeda forte? E o que mais que a gente precisa saber sobre isso? Por que a gente precisa estar exposto a esses mercados de moeda forte? Qual que é a importância na nossa vida prática? Será que o real aí, ele é uma forma de hedge? Será que o dólar também não vai ter nenhum defeito?
Enfim, nós precisamos entender o papel das moedas aí no mercado de crise. Nós precisamos entender sobre o mercado de opções, precisamos entender como é que se faz uma operação de put aí para ganhar dinheiro em momentos de queda. Nós precisamos entender como é que se faz para operar vendido no mercado de ações, ali shortar, a expressão que se usa. Como é que se faz isso? E mais do que isso, nós precisamos entender estratégias para fazer isso de maneira correta e entender também quais são os riscos envolvidos nisso, porque muita gente acaba negligenciando essa informação. Nós precisamos entender aí se será que é hora de comprar ações no mercado de crise ou será que é hora de vender? O que você faz aí com as ações, se é errado ou se é certo em momentos de bear market. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso nos restantes dessa série, nos próximos capítulos. E se você quiser acompanhar e aprender com a gente, não se esqueça de clicar no botão do sininho para ficar por dentro de tudo que você pode saber aí sobre o mercado de queda. E para começar essa parte 2 da nossa série, no próximo vídeo, que vai ao ar na quinta-feira, a gente vai falar sobre ações. Ou melhor, a gente vai falar, será que o mercado de ações vai cair ainda mais? E será que comprar agora já é um bom momento para se posicionar? Ou será que é melhor esperar? A gente vai refletir um pouco sobre essas perguntas no próximo vídeo, quinta-feira. Eu te encontro lá. Um abraço!